terceiro e do quarto ano, em Baião, já estão mais à frente dos miúdos de Penafiel. Porquê? Ou vice-versa, que eu acho que até se calhar o pior, muitas vezes é pior ao contrário. Mas percebem o que eu estou a dizer? E é isto que me preocupa. O porquê disto acontecer. Quer dizer, será correto deixarmos que isto aconteça, estas decisões aconteçam ao favor, ao favor do vento dos municípios? Quer dizer, quando os municípios tiverem dinheiro para investir, quando tiverem 300 mil euros para investir é que vão dar condições, ou o Governo Central tem que, né, o Governo do nosso país tem que se preocupar na educação a nível nacional? Alguém tem alguma coisa a dizer? Já pensaram no assunto? Ainda não pensaram? Eu posso dizer aqui alguma coisa, e de facto, e desculpa, Ana, acho que ias falar, mas eu compreendo aquilo que está a dizer e podemos correr o risco de, se calhar, mais do que termos um país a duas velocidades, é termos dentro da mesma A região. 10. Exatamente. E é como digo, estes programas são importantíssimos e devem ser implementados. No caso, uma vez que é um programa da comunidade intermunicipal, devia ter sido implementado ao mesmo Ao tempo mesmo tempo. na comunidade, Tal e exatamente. qual. Tal e qual. E estes programas devem naturalmente ser acompanhados de verbas bastante significativas que deem efetivamente para os implementar. Sim. Ana, ias falar? Não, sim, já agora, só dar nota mesmo que eu comecei mesmo por referir isso mesmo, que foi um programa da Comunidade Intermunicipal e o projeto foi lançado em 2018 e iniciou ao mesmo tempo em todos no ano letivo seguinte. Mas, e referindo aquilo que estavas a dizer, isso é verdade, isso acontece. Eu concordo com aquilo que o Fábio estava a dizer, que acho que os municípios e as escolas, os agrupamentos deveriam ter mais competências, porque às vezes temos, por exemplo, miúdos a estudar pescas em Trás-os-Montes e eles nunca vão precisar disso. E às vezes eles, se tivessem mais competências, poderiam adequar os seus conteúdos programáticos de acordo com as necessidades da região. Contudo, acho que em matérias tão fundamentais como as TIC, que hoje em dia até um advogado precisa de saber mexer no computador e precisa de saber quase programar para ajudar os seus clientes, acho que isto tem que ser a nível nacional e acho que tem que ser um bocadinho por aí, a nível, uma vez que é assim que está, que existe e o sistema funciona, acho que Tem que ser deveríamos, pensado dessa forma. concordo contigo, acho que concordo plenamente contigo. Duarte, só para fecharmos o assunto. Sim, concordo absolutamente que devia haver para questões que são necessariamente uma necessidade global, concordo absolutamente que têm que ser harmonizadas a nível nacional para não haver para não se adicionar mais desigualdade às que já existem, não é? Exatamente. Muito bem, avançamos então para a grande cena do Fábio. O Fábio estreia-se no Este País Não É Para Jovens e na sua estreia quer falar-nos da moda, o teletrabalho, que só está regulado em 5% dos contratos coletivos de 2019, mas que ganhou muita expressão e muita notoriedade nestes últimos 15 meses. O que é que nos queres dizer, Fábio? É verdade. Portanto, o tema que eu trago é efetivamente o teletrabalho. O teletrabalho antes da pandemia era praticamente inexistente, havia em Portugal, mas de forma muito reduzida. Residual, sim. Exatamente, de forma muito residual. E com o surgimento da pandemia, de facto houve aqui um boom nesta matéria, no teletrabalho, e que traz algumas questões que são necessárias abordar. Desde logo, trata-se de um regime legal desadequado e diria até arcaico, porque é de 2003. Portanto, estamos a implementar um regime de 2003 que, na altura, não foi construído para estas circunstâncias, para termos um teletrabalho de forma tão prolongada, como fizeste referência há pouco e bem, muitos trabalhadores já estão em teletrabalho e eu conheço casos de colegas meus que estão em teletrabalho desde o início da pandemia, portanto, já há 15 meses. E o regime legal não foi construído para ser implementado assim tanto tempo. E, portanto, neste sentido, eu creio que é necessário regulamentar devidamente o teletrabalho e
existem aqui duas matérias que são extremamente sensíveis, que é as despesas que estão associadas ao teletrabalho, que nos últimos tempos têm sido asseguradas pelo trabalhador, e também o direito a desligar. Estas para mim são as duas maiores problemáticas associadas ao teletrabalho. Já tem havido trabalhos legislativos na Assembleia da República e mesmo na União Europeia também já tem havido trabalhos neste sentido, mas de facto as despesas associadas ao teletrabalho que têm sido suportadas pelo trabalhador, portanto o empregador continua, diria, a faturar normalmente sem ter os custos que teria se o trabalhador lá estivesse, estas despesas devem ter um cuidado, devem ter tido em conta, porque de facto o trabalhador não pode suportar estas despesas. E existem duas possibilidades. Uma que é permitir que estas despesas sejam negociadas na negociação coletiva de trabalho, e disseste há pouco que de facto o teletrabalho só está 5% regulamentado, ou seja, 5% do teletrabalho está regulamentado em convenção coletiva, e as negociações coletivas têm um papel importantíssimo na matéria laboral. E eu dou um exemplo muito simples, porque de facto a Inatel negociou com duas associações sindicais e, para terem uma noção, só é permitido ou seja, o trabalhador só pode pedir o teletrabalho para quando tem um filho com menos de 3 anos, portanto pode solicitar estar em teletrabalho quando tem um filho de menos de 3 anos, e através de uma negociação coletiva os trabalhadores da Inatel têm a possibilidade de estar em teletrabalho quando têm um filho menor, com menos de 12 anos. Portanto, vemos aqui que muitas vezes a negociação coletiva vai além daquilo que está estabelecido na lei. E, portanto, estas despesas podem ser inseridas ou trabalhadas em negociação coletiva, mas também existe uma outra vertente, que é a possibilidade de incluir na letra da lei que seja o empregador a suportar estas despesas. Eu confesso que esta é a minha posição. É certo que a negociação traz vantagens, mas efetivamente deixar uma matéria tão sensível como esta para o acordo entre os... Deixa ver se percebo. Tu és da opinião que deve ser negociado patrão e funcionário individualmente? Não, eu sou a favor de que estas despesas devem ser incluídas na letra da lei, portanto o empregador deve assumir estas despesas e mas uma despesa definida, fixa? Pode ser, diria, uma despesa fixa, ou também, ou seja, incluir na letra da lei e depois, através da negociação coletiva, tentar articular por setores qual é que é o montante razoável que o empregador deve suportar e pagar ao trabalhador pelas despesas que este tem, porque encontra-se a trabalhar em casa. Claro. Também deixou de usar transportes para ir trabalhar. Também é uma realidade. Mas, de facto, existe... Tem que se encontrar aqui um equilíbrio, é isso? Sim, certamente, tem que se encontrar por isso é que eu te perguntei se às vezes não seria, se não pode ser discutido. Sim, mas tem que haver aqui, na tua opinião, tem que haver uma lei definida, sim, bem definida, não é? Eu penso que isto deve estar incluído na letra da lei, porque se for para negociar de forma singular, eu acho que voltamos, ou seja, ficamos no ponto em que estamos, que é o trabalhador assume as despesas do teletrabalho. Claro. Claro. Eu queria recordar a todos aqueles que nos estão a ouvir de que nós próprios estamos aqui em teletrabalho, estamos a trabalhar aqui online. Duarte, como é que se vai calcular a despesa que o funcionário tem em casa? Não, acho que o mais fundamental não é fixar montantes específicos nem nada, e aliás esta questão do teletrabalho vai para além da questão de despesas e tudo isso. Tem muito a ver também, por exemplo, com a questão
do chamado direito a desligar e sobre a forma como o teletrabalho pode interferir com essas fronteiras, não é? Quer dizer, achar-se que por se passar a usar estes meios tecnológicos, não é? De uma forma mais permanente e mais recorrente, que no fundo as empresas podem contactar os Mas trabalhadores. isso já não acontece, imagina, antes do teletrabalho, sem ser pessoas que estão sem trabalhar em teletrabalho, já não correm esse risco, digamos assim. Como é evidente, tanto que esta questão do direito a desligar não foi só trazida ao debate público, por exemplo, na Assembleia da República, só agora, já antes da pandemia, se falava sobre essa questão e se não houve avanços, não foi por responsabilidade dos partidos à esquerda do PS, porque esses, tanto o Bloco como o PCP como o Verdes, avançaram com muitas propostas nesse sentido e tentaram que se revertesse muitas medidas no que toca a direitos do trabalho que foram implementadas no tempo da Troika e que infelizmente ainda fazem parte do Código do Trabalho. O grande problema que nós temos é que adicionou-se aqui um novo desafio, que é com o uso que a pandemia veio a obrigar do teletrabalho, já se perspectiva começa a ser usada de uma forma muito mais frequente e generalizada, e portanto adiciona-se outro desafio, que é muitas das coisas que já se discutiam antes, torna-se ainda mais urgente promover alterações legislativas que possam garantir os direitos de trabalho, porque senão vai ser ainda pior, quer dizer, é tal questão, se a pessoa está a trabalhar, vamos imaginar, está a trabalhar a partir de casa num computador, muito provavelmente a entidade empregadora vai sentir um ainda maior à vontade do que sentia antes, porque infelizmente, como bem disseste, já era uma realidade muitas empresas contactarem os trabalhadores a qualquer altura do dia e Quando se lembram. Exatamente, e acharem que têm o direito a perturbar a vida das pessoas para além daquilo que é o trabalho com que contribuem para a empresa, mas isso vai-se agravar, já há notícias, já há casos que surgiram durante a pandemia, mas vai-se agravar cada vez mais, e a questão é preciso fazer as alterações na lei, como o Fábio estava a dizer, e muito bem, para que haja a tal contratação coletiva, a negociação coletiva, que é fundamental, e é preciso que haja cada vez maior representação também de trabalhadores enfim, à mesa das negociações com as empresas, para exigir que haja mais condições de trabalho, mas como é evidente, essa contratação, essa negociação coletiva parte daquilo que é o que está estabelecido na lei, não é? E se o que está estabelecido na lei for um chão muito reduzido, como é evidente, as empresas ou os patrões têm a vantagem nas negociações. E, portanto, o que é fundamental é, com enorme urgência, regulamentar a questão do teletrabalho, mas também muitas outras questões no que toca ao Código de Trabalho. Eu aproveito para passar a bola à Ana e perguntar se será assim, se também tens a ideia que haverá assim tanto teletrabalho no futuro. Somos um país desenvolvido de teletrabalho, um país muito pouco, o pouco que se tenha, tem que haver a regulamentação. O Fábio acho que disse que as leis que existem são de 2001. 2003, portanto a lei do teletrabalho é de 2003. Possivelmente já era bem tempo de termos pensado nisto. Mas, Ana, achas que temos assim tanto teletrabalho no país? Eu tenho, se calhar, uma opinião um bocadinho diferente dos nossos colegas e acho que quando falamos agora em teletrabalho temos que pensar em duas situações diferentes. O teletrabalho da pandemia foi um teletrabalho imposto, que teve muitas consequências negativas para os trabalhadores, infelizmente, mas também para muitas empresas. E eu tive a oportunidade de acompanhar empresas que foram obrigadas, por exemplo, a colocar vendedores em teletrabalho, porque não tinham outra solução. Ou seja, na minha opinião, o Código do Trabalho deve, e isto eu defendo a 100%, consagrar os direitos do trabalhador, os direitos fundamentais, invioláveis, no sentido de os proteger, isto é certo,
para que eles possam desempenhar a sua atividade laboral de uma forma saudável e segura. Contudo, acho que